Olá, minhas queridas, sejam todas bem-vindas. Muito bom estar com vocês e hoje quero compartilhar com vocês algumas palavras do nosso Mestre Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso Rei dos Reis. Sou Dija Carvalho, para quem está chegando agora. E você, se gostou desse canal, já se inscreva, deixa seu like, compartilha com outras pessoas e fique conosco até o final, porque no final nós vamos orar. No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus aqui já está no final do seu ministério e ele vai trazendo muitos ensinamentos antes da sua prisão e logo depois a sua crucificação. Nesse período, ele vem fortalecendo os seus discípulos, preparando ele para este momento onde ele vai se separar por um período dos seus discípulos. E Jesus faz questão de intensificar para os seus discípulos, dizendo em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém a não ser por mim. Dentro de todos esses ensinamentos que ele está passando para os seus discípulos, Jesus promete a eles que eles não ficariam só. Jesus disse, se vocês me amam, vocês me obedecerão. Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Tem mulheres aí que amam ao Senhor Jesus? E ele continua intensificando sobre este amor, sobre esta obediência. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós veremos a ele e seremos morada dele. Quando ele diz isso, é uma confirmação de que o Espírito de Deus habitará em nós e nós seremos morada do Espírito Santo do Senhor. Queridas, olha que preciosidade isso. Esse ensinamento que o Senhor assegura para cada uma de nós e para cada um que realmente obedecer a palavra do nosso Senhor. Mas no capítulo seguinte, que é o 15, tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. Olha como o Senhor se preocupa com o estado emocional nosso. Ele quer ver cada uma de nós alegres. Mas essa alegria não é pela circunstância só de momentos alegres, mas é uma alegria que permanece porque Jesus, aqui ele está dizendo que Jesus habitaria em nós. E hoje, como ele já morreu e já ressuscitou, nós podemos ver que o Senhor, ele habita naqueles que nele crê. E tem um segredo aqui, e ele continua a ilustrar, continua a declarar aos discípulos, o meu mandamento é este, ame-se uns aos outros como eu vos amei. Queridas, como tá difícil amar. Às vezes tá difícil a esposa amar o marido, tá difícil o marido amar a esposa, tá difícil o pai amar filho, como tá difícil amar o vizinho, como tá difícil amar um familiar. Estamos vivendo uma época em que o amor ele está esfriando, esvaziando do nosso coração. Mas isso não é algo que agrada ao Senhor, porque ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se você é uma serva do Senhor Jesus, passe a exercer esse amor nas outras pessoas. Vou dizer uma coisa, amar é uma escolha. Às vezes nós colocamos em nosso coração, eu não sinto de amar, eu não sinto de perdoar, eu não sinto de fazer nada por aquela pessoa. Então eu digo para você, cuidado, atenção. Farol vermelho acende para quem diz essas coisas, porque a palavra do Senhor, toda ela é uma escolha. Eu escolhi, aos 12 anos de idade, entregar minha vida ao Senhor. E de lá para cá, eu vivo servindo ao Senhor. Porque eu escolhi. Aqui quando o Senhor fala, amai-vos, escolha amar, escolha perdoar, escolha conviver com as pessoas. Primeiro eu falei de obediência, depois falei de amor. Por quê? A obediência e o amor, elas se completam. Uma está entrelaçada à outra. Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Jesus, ele se declara amigo daqueles que o amam. Ele é meu amigo. Você pode declarar que Jesus é seu amigo? Se você for obediente à palavra do Senhor, se você também exerce o amor, você pode declarar que você é amigo de Deus. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes mando. Olha a condição. Então, a obediência, ela é reveladora. Ela vai revelar se você é amigo de Deus. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas ao invés disso, eu os chamo de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornarei conhecido. O que o Senhor está dizendo? Você tem boas amigas? Eu tenho algumas boas amigas. E as boas amigas, o que a gente faz? A gente compartilha até coisas íntimas, desejos, sonhos. O Senhor está dizendo aqui que Ele quer compartilhar das coisas celestiais com aquele que se tornar o seu amigo. Você quer se tornar amigo de Jesus? Ele está a fim de ouvir os seus sonhos, suas tristezas, suas alegrias, seus desejos, suas frustrações. Ele quer te ouvir. E Ele quer que você conte para Ele, para que Ele possa também contar os planos que Ele tem para a sua vida. Ele vai se revelando à medida que os seus amigos vão se aproximando dele. A gente sabe que Moisés era um amigo de Deus. E o Senhor conversava na intimidade com Moisés. E Moisés conversava com o Senhor. E o Senhor nos dá essa oportunidade para que nós também possamos conversar com Ele na intimidade, para que os nossos segredos possam ser revelados a Ele. Mas acima de tudo, que Ele possa revelar os seus segredos a nós. Jesus disse: tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornarei conhecido. Gente, olha a profundidade do que o Senhor Jesus está falando. Olha a intimidade, a aproximação que Jesus quer ter conosco. Mas sabe qual é o problema? Que nós não queremos ser amigos de Jesus. Ou se é amigo, aquele entre aspas, aquele amigo distante, onde você não compartilha com o Senhor. E Ele continua a revelar: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Isso aqui é tão precioso, porque nós não escolhemos estar com Deus. Por nós, pelo ser humano, o ser humano continua distante de Deus. Isso a gente tem visto, que as pessoas, até aquelas que frequentavam a igreja, que faziam tantas coisas na obra do Senhor, quantas dessas pessoas têm esfriado na sua fé, porque não querem mais se tornar amigos de Jesus. E Ele declara aqui que Ele escolhe estar com você. Cabe a você escolher se você quer também estar com Ele, quer se tornar amigo de Deus, ou se não é tão próximo, Jesus está chamando hoje você na intimidade, para que você possa se tornar amigo dele. E essa escolha que Ele faz a nosso respeito, é para que nós possamos dar frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o pedido do seu coração. Aquilo que é firmado no amor, aquilo que é firmado na obediência, isso permanece. E o amor, ele dá fruto. Nós vimos lá em Gálatas, que nós vimos lá os frutos do Espírito Santo que produzido em cada um de nós. É amor, alegria, paz, bondade, benignidade, paciência, temperança. Então nós vemos lá que esses frutos são frutos do amor. Alegria, e a gente começou aqui tratando de alegria. Então esses são os frutos que o Senhor quer que cada uma de nós possa colher. Quando estamos nessa intimidade com Deus, quando você falar para Ele das suas necessidades, das suas situações, Ele vai ouvir. E tenha certeza que Ele vai dar uma direção, que Ele vai te dar paciência, que Ele vai te dar maneiras para que você passe por essas situações. E o verso 17 do capítulo 15: este é o meu mandamento, ame-se uns aos outros.
Como eu falei, amar tá difícil. Tá mais fácil as pessoas odiar do que amar. Porque amar implica em muitas situações. Amar implica conviver, implica em perdoar, implica em se compadecer, em ter misericórdia. E às vezes a gente não quer nada disso. Então é mais fácil nós nos afastarmos do que nos aproximarmos. Mas o Senhor, Ele te convida a amar. Quem é que você riscou aí da sua lista que você não quer amar mais? Talvez seja até o próprio Deus. Você fala, não quero mais servir a Deus. Talvez seja até o próprio Deus. Mas cuidado. Se você listou Deus da sua vida, tome cuidado. Porque se você se tornar um inimigo de Deus, olha, presta atenção. Não é Deus que se torna o seu inimigo, mas você pode escolher se tornar um inimigo de Deus. E não é isso que Deus quer. Porque a palavra de Deus ela é muito clara, que o Senhor ele diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando escolhemos amar a Deus, nós vamos amar aqueles que estão próximos de nós. E uma garantia teremos de um dia estar na presença do Senhor. Quero orar com você, pedindo ao Senhor que Ele possa fazer morada em nosso coração e que Ele nos ajude a amá-lo e nos ajude a amar aquele que também está perto de nós. Oremos. Pai querido, nós te louvamos. Sabemos, Senhor Jesus, que Tu és perfeito em amor, Tu és perfeito, Senhor, em perdoar. Deus querido, porque o Senhor, tudo que o Senhor faz é bom. Em Ti, Senhor Jesus, não há nada, não há contrariedade, Senhor. Nos ajude, Pai querido, a Te amar em primeiro lugar. Nos ajude a obedecer a Tua palavra. Nos ajude, Senhor Jesus, também em obediência à Tua palavra, a amar ao nosso próximo, a amar uns aos outros. Pai, só o Senhor para nos ajudar, Senhor, porque o nosso coração ele é endurecido, o nosso coração ele é rebelde, a nossa mente, Senhor Jesus, ela sempre quer nos favorecer. Por isso, Senhor, que eu rogo por mim e rogo por todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, para que os nossos corações sejam quebrantados pelo poder desta palavra. Em nome de Jesus, Pai, seja conosco, tenha misericórdia de nós. Assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Se você já ama Jesus, nos comentários você diz aí, eu amo. Eu sou uma dessas pessoas que vou colocar, eu amo Jesus. Porque Jesus, sem Ele, eu estaria perdida neste mundo. Que Deus abençoe você. Não esqueça de deixar o seu like. Se você também quiser, e vai ser muito bom que você compartilhe esse vídeo, pelo menos com uma pessoa, vai abençoar este canal. Nós vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.